Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa 5. Nós vamos agora falar sobre os encontros vocálicos, vamos então continuar falando sobre o sistema vocálico do português brasileiro, mas tocando num ponto bem específico, que são os encontros vocálicos. Certamente vocês já ouviram falar sobre eles, né? São aqueles famosos ditongo, hiato e tritongo, que na escola a gente vê, na educação básica, desde o Fundamental 1, me arrisco a dizer que talvez desde o segundo, terceiro ano do Fundamental 1, as crianças já estejam tendo acesso a esse conteúdo. Então, vamos tentar conversar um pouquinho sobre os encontros vocálicos de uma forma mais detalhista. Então, primeiro ponto importante é a gente pensar nesse contexto de organização da sílaba. A gente já sabe que o núcleo da sílaba é sempre uma vogal. Mas então o que acontece quando em uma sílaba eu consigo ver, eu consigo perceber duas vogais, ou aparentemente o que seriam duas vogais, uma do lado da outra? Observem que há sempre uma que tem uma força expiratória maior do que a outra. Esta que tem uma força expiratória menor é chamada de semivogal. No português, podem ser semivogais as vogais que estão na série alta, que atingem um nível de altura alto, ou seja, I ou U. Nada mais pode ser semivogal no português. Então, vamos lá. As vogais altas podem ocupar a margem das sílabas, sendo, neste caso, chamadas de semivogais. As vogais mais altas da série anterior e posterior podem ocupar a posição de núcleo ou de margem da sílaba. E há uma discussão muito forte sobre que posição na sílaba uma semivogal ocupa. Então, essa discussão é bastante teórica e leva a gente a um caminho que talvez não seja este o momento melhor para a gente pensar. Mas o que eu quero que vocês fiquem guardados? Que na literatura a gente encontra tanto posições, tanto discussões que afirmam estar a semivogal numa posição de núcleo, tal como a outra vogal, e assim eu teria dois núcleos numa mesma sílaba, ou estar a semivogal numa posição de coda, sendo esta, portanto, um segmento fonológico muito sendo este, portanto, um segmento fonológico muito parecido com as demais consoantes do português, aquelas que podem ocupar a posição de coda, que a gente já viu serem a rótica, a sibilante, a nasal e a lateral. Essa discussão é teórica, mas ela vai trazer um ganho sobre estrutura fonológica muito grande para a descrição do português brasileiro, tá? Para quem gosta disso, recomendo a leitura dos capítulos de Bisol que falam sobre os encontros vocálicos. Aqui a gente vai passar um pouquinho, passar por essa discussão. Então, as vogais mais altas das séries anterior e posterior podem ocupar a posição de núcleo ou de margem da sílaba, e teríamos assim um I e um silábicos, e um I e um U assilábicos. Então, uma semivogal é também chamada de um segmento assilábico. E como é que essa semivogal é representada? Ela é representada por esse Y, e já aqui embaixo já dá para vocês verem. Vocês vão perceber que ela também pode ser representada por um J. Aliás, eu acho que já me perguntaram isso em alguma aula. Neste segundo caso, tem-se os chamados ditongos ou tritongos que contrastam com as vogais simples. No contexto fonético, no ditongo, um dos segmentos da sequência é interpretado como uma vogal e o outro é interpretado como, e todos os termos que vocês vão ver aí são sinônimos: semivocoide, semicontoide, semivogal, vogal assilábica, glade. Em português, é interpretado foneticamente como um segmento vocálico, e na sílaba, o glade ocupa a posição marginal na sílaba e não tem proeminência acentual. Então, aqui já tem um posicionamento
né, mais específico, que é o que eu prefiro adotar ao longo das nossas discussões, que o GLAD ocupa uma posição mais, que seria uma posição não nuclear, sendo o núcleo da sentença, desculpa, o núcleo da sílaba restrito à vogal. E ele não tem proeminência acentual porque ele não é a vogal em si, ele é uma semivogal. Calu e Leite vão dizer o seguinte: esses símbolos ocupam a margem da sílaba. Calu e Leite, 1990. Então, pá, pai ou pau, cá, cai, cal, má, mais, mal, só, sói, sóis, sol. Quais são os ditongos? O que seriam os ditongos? É o encontro de uma vogal mais uma semivogal. E esse ditongo pode ser classificado como crescente. E quando é que ele é crescente? Quando a semivogal aparece antes da vogal. Ou como decrescente, quando a vogal aparece e logo em seguida vem a semivogal. Então, um ditongo crescente, eu tenho a palavra sério, e um ditongo decrescente, eu tenho a palavra pai. O que é um tritongo? O encontro de duas vogais, com uma vogal. O encontro de duas semivogais com uma vogal. Então, tradicionalmente, consideram-se os ditongos decrescentes a seguir. Então, eu tenho... tá. Então, eu teria, sei lá, a palavra Uruguai como um exemplo de um contexto em que eu tenho duas semivogais, entre elas, uma vogal. Tradicionalmente, agora tentando exemplificar, consideram-se os ditongos decrescentes a seguir. Então, os ditongos orais com a semivogal U. Mal, pau e sal. E nesse caso aqui, ele só é um ditongo por conta da vocalização em algumas regiões do Brasil da consoante lateral L. Meu, céu, réu, mel, que passa pela mesma questão, pelo mesmo tipo de variação de sal, sou, vou, viu, rio. E aí, em alguns desses casos, eu tenho há uma tendência à monotongação. Então, tem sou, uma alta frequência de so, assim como vou, uma alta frequência de vou. Eu vou ali daqui a pouco. Eu sou professora. Observação. No ditongo O, há uma tendência à eliminação desse ditongo. Em contrapartida, há uma tendência à vocalização da lateral, da consoante lateral em final de sílaba, na maioria dos dialetos brasileiros. Então, tem o gol, soltar, colcha, que acaba por reestabelecer esse ditongo. Então, em sou, vou, há uma tendência a monotongar. Então, fica sou e vou. Só que esse ditongo não está se perdendo por completo na língua. Por que ele não está se perdendo por completo na língua? Porque em alguns contextos, essa consoante lateral está sendo realizada, em contexto específico, né, de final de sílaba, está sendo realizada como uma vogal. E aí, quando essa vogal está diante de uma outra vogal, há a possibilidade de um ditongo. Gol, soltar, colcha, exatamente o mesmo ou que a gente viu ali anteriormente, que está caindo a frequência de uso. Existem ainda os chamados ditongos orais, com a semivogal da série anterior. Então, cai, lei, rei, aluguéis, réis, foi, dói, rói, fui. E aí, o que é interessante a gente pensar? Que essa eliminação da semivogal, em alguns casos, que a gente vai ver aqui embaixo, é um fenômeno antigo no português e ainda hoje constitui uma tendência em nossa língua. Então, quando vocês estiverem cursando a disciplina sobre história da língua, um dos processos fonológicos que vocês verão é justamente a
a tal da monotongação, que aconteceu em vários vocábulos e que é um processo que a gente continua observando hoje na história do português. E também consegue observar nas outras línguas românicas, assim como consegue observar em várias outras línguas humanas naturais não românicas. Por quê? Porque um processo de mudança linguística sempre obedece a princípios universais. Então, se eu encontro lá no passado um processo fonético acontecendo, muito provavelmente eu vou encontrar esse mesmo processo fonético acontecendo no futuro, em contextos, em ambientes fonológicos semelhantes, simétricos. Então, Paiva, 86, em estudo sobre as semivogais em ditongos decrescentes, conclui que ou passa a o, e que essa é uma mudança praticamente concluída no português. Agora, que a passagem de ei para e ainda encontra uma maior resistência dentro desse sistema linguístico. E essa redução depende de fatores de composição fonética, como ponto e o modo de articulação, do contexto subsequente, ou seja, do contexto adjacente. Vibrantes simples ou consoantes palatais favoreceriam esse processo de monotonação. Então, peixaria, e aqui eu tenho um ch diante do ditongo, a altíssima probabilidade de a gente produzir peixaria. Dinheiro, eu tenho um TEP logo depois do ditongo, a alta probabilidade da gente produzir dinheiro. Feira, a alta probabilidade da gente produzir feira. Cadeira, beijo, olha o G aqui. Por outro lado, em contexto de final absoluto de sentença, a gente não tem tanta possibilidade ou tanta frequência de uso de construções em que esteja acontecendo a monotongação desse ditongo ei. Então, lei não está passando a lê, dei não está passando a dê, rei não está passando a rê, e nem falei está passando a falê. Não está acontecendo. Diferente do que a gente viu ali em cima, em que mesmo em contexto de final com ou, em que mesmo em contexto de final absoluto, a gente está percebendo a monotongação. Vou, está passando a vou. Não sei se vocês conseguiram acompanhar o raciocínio. Então, os condicionamentos para a realização de uma monotongação na série anterior, que envolva a semivogal da série anterior, ou envolva a semivogal da série posterior, os condicionamentos são distintos. Até porque, articulatoriamente, fonologicamente, são segmentos distintos. O ditongo ou tende a monotongação em qualquer situação. Isso ocorre porque está previsto na deriva da língua. O sistema do português é o mesmo, tanto em Portugal quanto no Brasil. Ditongos nasais para a Câmara Júnior são compostos, prestem atenção nisso, por ditongo mais arquifonema nasal. E a gente vai ver, quando a gente estiver falando das vogais nasais, como é que a gente vai fazer essa representação. Então, em mão, mãe, põe, ruim, tem também. Se eu for fazer a transcrição fonológica, há sempre um arquifonema nasal travando essas sílabas. Sílabas que têm as vogais nasais. O que a gente pode falar sobre os ditongos crescentes? Há uma discussão na língua se de fato os ditongos crescentes seriam, se fonologicamente a gente teria ditongos crescentes e ditongos decrescentes. Parece que não. Segundo Câmara Júnior, 2002, Bisol, 89, não há o chamado ditongo crescente. E por que a gente pode dizer isso? Qual é a evidência que a gente tem para isso? Em muitos casos, o encontro da semivogal mais a vogal, ou seja, o contexto de ditongo crescente, pode oscilar entre uma realização como hiato ou como ditongo. Esses são aqueles casos em que, quando a professora pedia para fazer separação de sílaba, a gente, em geral, ficava em dúvida se podia ou não separar. E, de fato, pode ou não separar. A gente pode realizar como um ditongo ou como um hiato. E aí vocês estão vendo algumas transcrições possíveis para isso. Então, eu posso ter quiabo, ou quiabo, iate, ou iate,
suar ou suar, oeste ou oeste, Uirapuru ou Uirapuru, ok? Entretanto, há um ditongo crescente que não alterna com o hiato. E o que está acontecendo? E aí, esse é um caso que se torna uma evidência contrária a essa hipótese de que os ditongos crescentes não seriam fonológicos. Que caso é esse? Qual, quando, quociente. Só que, o que a língua está fazendo? A sequência consoante velar, ó, mais semivogal posterior, aqui, ó, semivogal posterior, U, é reminiscência do grupo latino, desses dois grupos latinos, do qual a língua revela forte tendência a se libertar. Então, se a língua de fato vier a se libertar desses ditongos, o que a gente vai observar é uma total evidência para o fato de que ditongos crescentes, de que ditongos crescentes são questões fonéticas e não estão lá no plano da fonologia. Então, eu tenho quociente se transformando hoje em quociente, quotidiano se transformando hoje em cotidiano, 14 se transformando hoje em 14, e assim como cotizar. Por fim, falta falar sobre os tritongos. Uruguai, averiguei, averigou. E o último, o hiato. O que é o hiato, gente? Aí sim eu tenho, de fato, duas vogais. Duas vogais adjacentes que, como núcleo de sílabas, precisam ocupar sílabas distintas. Se elas podem ocupar, se elas são núcleos, se elas têm intensidade de vogal, elas têm que ocupar sílabas distintas. Baú e saúde. Então, aqui as referências. E a gente vai... Eu vou encerrar essa aula agora, e daqui a pouco próximo tema sobre as vogais é a vogal nasal e a discussão sobre as vogais nasais no português.